de volta para a parte 24 de 60 da saga do cartório. E a minha pergunta para você é a seguinte: o tabelião pode, lá no cartório dele, lavrar pessoalmente uma escritura pública para sua namorada? E aí? Sim ou não? Sim ou não? Queridos, a princípio sim. Se não for ato de seu interesse, ele pode. Porque você vai perceber que o impedimento não recai sobre a namorada, e sim sobre o cônjuge. Perfeito? Mas perceba que para você considerar tranquilo essa minha premissa, tem que ser namorada mesmo. Não pode ser aquela namorada que na verdade já virou esposa, gozando então da união estável. Ok? Perfeito. Então vem comigo aqui, pessoal. Hoje eu vou falar sobre incompatibilidades e impedimentos que se aplicam aos notários e registradores, segundo os artigos 25, 26 e 27 da Lei 8.935. Olha só, pessoal, vamos começar com as incompatibilidades, depois a gente vai para os impedimentos. Quais são as incompatibilidades aplicáveis aos notários? Quais são os impedimentos aplicáveis aos notários também e aos registradores? Perfeito, vamos lá. Primeiro, incompatibilidades. Lembrando, pessoal, que isso que eu vou falar para vocês foi me perguntado na prova oral do estado do Pará. Foi perguntado para mim, estava lá na minha prova oral. Olha só, incompatibilidades, são três incompatibilidades. O notário ou o registrador, ok? Tabelião ou oficial. O dono de cartório, ele não pode ser advogado, é incompatível. Ele não pode fazer intermediação de seus serviços. E ele também não pode exercer qualquer cargo, emprego ou função, ainda que em comissão. Ele não pode exercer qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. Perfeito? Estamos combinados assim? Então, essas são as incompatibilidades: advocacia, intermediação de seus serviços e exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública. Então o cara não pode ser analista do TJ e ao mesmo tempo tabelião. O cara não pode ser técnico do TJ e ao mesmo tempo oficial. Não pode. Isso é proibido. Perfeito? Show de bola? Então tá. Queridão, mas não é só isso. E os impedimentos, que foi exatamente o que o cara me perguntou, lembro-me até que era um juiz de Santa Catarina, o meu examinador. Veja, impedimentos, artigo 27. Cuidado, hein? Porque lá no artigo 25, a lei fala claramente que isso aqui, que essas três situações são incompatibilidades. Mas quando ela chega no 27, ela estabelece lá uma proibição, mas não diz claramente que é impedimento. Só que é o que se deduz. Porque quando você chega ao artigo 25, você percebe que logo acima a Lei 8.935 fala o seguinte, das incompatibilidades e dos impedimentos. Aí ela fala das incompatibilidades no artigo 25 e naturalmente no 27 ela está falando de impedimento, ok? Eu estou com a lei aberta aqui, é no capítulo 4 da Lei 8.935. Lá fala das incompatibilidades e dos impedimentos. Então, falei das incompatibilidades, agora quais são os impedimentos? O que foi estabelecido como impedimento para o notário ou registrador? Se liga, veja. A Lei 8.935 diz que pessoalmente o tabelião ou o registrador não pode praticar atos de seu interesse, do interesse de seu cônjuge ou de interesse de seu parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau, seja na linha reta ou na linha colateral. Perfeito? Então veja, olha só o que foi estabelecido como impedimento. Ele não pode pessoalmente praticar atos de seu interesse, de interesse de seu cônjuge ou de parente consanguíneo ou afim até terceiro grau. Queridão, aqui particularmente eu não tenho problema nenhum em afirmar que quando a lei falou de cônjuge, ela também teve a intenção de falar do companheiro. Então, eu como tabelião, registrador, naturalmente não tenho coragem de fazer uma escritura para minha companheira. Não tem como, não arrisco. Por quê, pessoal? Porque o entendimento aqui é o benefício próprio. A lei está proibindo aqui o benefício próprio. Porque, veja, ele não vai pessoalmente praticar atos
de seu interesse, do seu cônjuge, e aí eu entendo que tem que acrescentar companheiro, mas não está expresso. Para prova objetiva, tudo bem, você vai lá no texto seco, mas na prova subjetiva, na prova oral, fica ligado que o cara pode te perguntar isso, ok? Legal. E, veja, não pode praticar de seu parente, consanguíneo ou afim, até terceiro grau na linha reta ou na colateral. Show de bola? Tudo bem. Queridão, agora veja, não quer dizer que a escritura do imóvel que a minha esposa comprou não pode ser lavrada no meu cartório. Pode. O que eu não posso é praticar esse ato pessoalmente. Então o que vai acontecer? O meu substituto aparece, faz a escritura e pronto, sem problema. Eu posso lavar a escritura no meu próprio cartório? Também. O que eu não posso é praticar esse ato pessoalmente. Perfeito? Então veja, incompatibilidades, advocacia, intermediação de seus serviços e exercício de qualquer cargo, emprego ou função públicas, ainda que em comissão. Impedimento. Não pode praticar pessoalmente atos de seu interesse, do cônjuge, ou de parente consanguíneo ou afim até terceiro grau. E onde está escrito cônjuge, sob minha conta e risco, você pode colocar aí companheiro, porque esse é o espírito da norma, esse é o espírito da 8935, esse é o espírito das normas hoje que vedam a ideia do nepotismo para bem da transparência, para o bem da probidade, para o bem da eficiência dentro do serviço público. Perfeito? Show de bola? Tranquilão? Queridão, então é isso aí. Essa foi mais uma parte da saga do cartório. Hoje foi parte 24, amanhã vem a parte 25. Não saia daí sem deixar o seu curtir e sem se inscrever no meu canal do YouTube, que é Professor Paulo Machado. Se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Amanhã eu estou de volta com a parte 25 de 60 e, para você que não sabe, a saga do cartório consiste em dar dicas sobre 4 leis. Uma das 4 leis sempre vai estar em voga aqui nos meus vídeos. Ou a lei 10.406, que é o Código Civil, ou a lei 9492 de 97, que é a lei de protesto, ou a lei 8935, que é a lei dos notários e registradores, lei em comento hoje, ou a lei 6.015, que é a lei de registros públicos. Tchau!